A Confederação Maçônica Simbólica do Brasil, a CMSB, teve sua origem em 27 de julho de 1966, durante a 14ª e última mesa redonda das Grandes Lojas, realizada em São Paulo. Esse marco histórico foi o culminar de um longo processo de desenvolvimento e consolidação das grandes lojas no Brasil desde o início do século XX. Para entender a importância e o contexto dessa confederação, é necessário voltar às suas raízes, que remontam ao período de fundação das primeiras grandes lojas brasileiras. As origens das grandes lojas brasileiras. As primeiras grandes lojas do Brasil foram estabelecidas por cartas constitutivas emitidas pelo Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria para a República Federativa do Brasil a partir de 1927. Antes disso, a maçonaria no Brasil já possuía uma presença significativa, mas a formalização das grandes lojas trouxe uma estrutura mais organizada e coesa ao movimento maçônico no país. As 9 primeiras grandes lojas foram criadas em momentos distintos entre os anos de 1904 e 1928, e suas localizações geográficas demonstravam a expansão gradual da maçonaria pelo território nacional. Essas grandes lojas pioneiras foram as seguintes: Amazonas, no ano de 1904. Minas Gerais, no ano de 1927. Rio de Janeiro, no ano de 1927. Bahia, no ano de 1927. Pará, no ano de 1927. Paraíba, no ano de 1927. São Paulo, no ano de 1927. Rio Grande do Sul, no ano de 1928. Ceará, no ano de 1928. Essas instituições, inicialmente, seguiam as diretrizes do Supremo Conselho tanto em questões litúrgicas quanto administrativas. Entretanto, a autonomia das grandes lojas era um tema relevante, pois, embora se mostrassem ágeis nas relações com as lojas e propiciassem um acesso facilitado do maçom às decisões do grão-mestre, perdiam representatividade em nível nacional. O surgimento da necessidade de soberania das potências estaduais. À medida que a maçonaria crescia e se expandia no Brasil, as grandes lojas começaram a sentir a necessidade de maior autonomia e soberania para atender às demandas específicas de cada estado. O sistema de grandes lojas autônomas, apesar de manter a regularidade internacional, mostrou-se limitado em abordar questões de abrangência nacional. Isso resultou no abandono das grandes causas de interesse geral em favor de questões litúrgicas, filosóficas e conflitos administrativos. A criação de um pensamento nacional e a união das grandes lojas tornaram-se objetivos fundamentais para garantir a verdadeira soberania e representatividade da maçonaria no país. Iniciativas como congressos nacionais foram tentativas iniciais de unificar a maçonaria brasileira, mas a falta de periodicidade e dependência das ações dos grão-mestres dificultaram a concretização dessa visão. Desafios e obstáculos ao crescimento maçônico. Ao longo do tempo, as grandes lojas enfrentaram diversos desafios e obstáculos em sua jornada rumo à unificação e soberania. Durante a década de 30, por exemplo, o governo do Estado Novo liderado por Vargas proibiu o funcionamento da maçonaria, o que impactou negativamente o desenvolvimento do movimento. A Segunda Grande Guerra na primeira metade da década de 40 também trouxe incertezas e dificuldades para a maçonaria, assim como a constante campanha difamatória promovida pela Igreja Católica. Apesar desses desafios, o pensamento de uma confederação brasileira para a maçonaria simbólica continuou a se consolidar. Em 1952, na cidade do Rio de Janeiro, o ciclo das mesas redondas foi iniciado, proporcionando encontros anuais nos diversos estados do país. Essas reuniões buscavam temas específicos e possuíam normas de funcionamento bem definidas, contribuindo para a construção da unidade maçônica. A Confederação Maçônica Simbólica do Brasil, a CMSB, foi estabelecida em 1966, como resultado de um processo histórico marcado por desafios, busca de soberania e união das grandes lojas no país. Desde as primeiras grandes lojas fundadas no início do século XX até as mesas redondas que impulsionaram discussões e encontros anuais, a maçonaria brasileira percorreu um longo caminho em busca de representatividade e unidade. Com a criação da CMSB, a maçonaria brasileira alcançou um novo patamar de organização e cooperação, permitindo que as grandes lojas trabalhassem em conjunto para promover não apenas questões litúrgicas e filosóficas, mas também causas de abrangência geral e benemerência.
Gostaríamos de expressar nossa gratidão por assistir aos vídeos do canal maçônico Os Filhos da Viúva. É uma honra compartilhar nosso conhecimento e sabedoria com você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convidamos você a se inscrever agora mesmo para receber atualizações regulares sobre nossos vídeos. Além disso, gostaríamos de convidá-lo a se tornar um membro do nosso canal. Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, como vídeos exclusivos e muito mais.